Oi, eu sou o Rodrigo Ferraz. Eu sou Andréa Diniz. Eu sou o Esdras Bailoni. Eu sou o Bruno Akimoto. Eu sou Rafael Crema. Eu sou Fábio Leonardo Brito. Eu sou o Ed Fernandes. Eu sou Monair Campos e estou no Selfie Clássico. E eu estou no Selfie Clássicos. Tô aqui no Selfie Clássicos. E eu também estou no Selfie Clássicos. E eu estou no Selfie Clássicos. E eu estou no Selfie Clássicos. Também estou no Selfie Clássicos. Eu tô aqui no Selfie Clássicos. E tá no ar. Agora tá no ar você no Selfie Clássicos. Não você audiência. Você público no sentido mais amplo da palavra. E quando eu digo mais amplo da palavra, é eu e os meus dramaturgos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Andréia, nos momentos antes da gente começar a gravar, tava falando uma coisa, né, dona Andréia? Pois é. É bom demais poder ver a carinha de todo mundo, porque o nosso contato, devido à pandemia, foi só online, né? Foi só esse contato virtual. Eu conheço pessoalmente o Rodrigo há 2 anos, quando ele fez a peça Nosso Luto. 3 já, querido? 3, tudo isso, meu Deus. Quando ele fez Nosso Luto. E nós tivemos nosso primeiro contato e foi aquela identificação imediata, né? E desde então, o Rodrigo ele vem falando, desde o ano passado, do ano retrasado, o Rodrigo vem falando assim para mim: eu quero que você escreva para mim, eu quero que você escreva para mim. Eu sou jornalista de profissão, assessora de imprensa já há muitos anos, trabalho como conteudista hoje em dia também. E aí, no começo dessa maluquice, dessa pandemia, Rodrigo me liga e fala: vamos criar um projeto. Vou te apresentar 2 figuras e nós vamos criar um projeto. E aí nós fizemos uma call, uma videochamada no fim de tarde, num domingo. Eu, Rodrigo, o Bruno Akimoto e o Esdras. E a gente pariu o Selfie Clássicos. Foi uma coisa extraordinária, porque a gente estava desenhando algo que era inovador, né? Um formato que não era live, que trazia um pouquinho da essência do teatro, um pouquinho da essência da literatura e tudo mais, para quem estava órfão de arte e cultura. Foi uma sacada incrível do Rodrigo e um prazer imenso estar dividindo essa coisa tão fresca com vocês. Isso aí. Bruno, Esdras, vocês também então, foram deixa eu falar um pouquinho do paridores. Pode falar. Pra mim, assim. É muito legal estar fazendo parte do projeto. Uma coisa que quando o Rô me falou, me propôs, eu falei assim: tá, uma coisa só pra gente se distrair um pouco, né? Enquanto tá essa loucura toda, exercitar ali a escrita, a criatividade. E se der certo, ótimo, né? Se não der certo também, ótimo também. Mas o que é dar certo, né? Pra mim, deu super certo. Tem quase, 6 meses que a gente tá no ar. Se a gente for pensar em visualização e tal, a gente fala, não deu certo. Mas eu acho que juntar essa equipe que a gente juntou hoje, né? Todos os roteiristas, e convidar, trabalhar com as atrizes que a gente trabalhou. No começo era tudo meio, a gente tava tateando, né? E hoje a gente vê que tá melhorando, não tá 100%, mas vai ficar, né? Porque cada vez a tendência é melhorar. E é muito, muito orgulho, assim, eu fico muito orgulhoso de estar envolvido no projeto, onde eu posso exercitar a escrita, onde eu posso conhecer e revisitar a literatura, né? Porque eu acabo conhecendo coisas que eu só conheci superficialmente, porque vou procurar, pesquisar, ler quando eu quero escrever sobre algum personagem, e revisitar aquilo que eu gosto, que às vezes a gente esquece detalhes. Então, é uma mistura incrível, eu acho. Mistura dessa coisa moderna, né, que a gente está vendo hoje, super tecnológica, com a coisa clássica da literatura. E eu quero muito, muito, muito que isso atinja pessoas, assim, com mais profundidade, cada vez mais, assim, mais pessoas. E é isso aí. Tô muito contente de estar aqui e fazer parte desse grupo super, super leve, assim, super tranquilinho. Bruno, vai que é tua.
Brasil, o convite chegou quando eu menos esperava, né? E foi uma surpresa muito boa, foi um convite assim muito gostoso, porque é muito bom você poder exercitar a escrita, assim como todos vocês, né? Todos nós gostamos, enfim, já temos aí uma vivência com isso, e você poder transformar isso trazer um clássico e você poder mexer ali naquele clássico, sabe? Você poder pôr o seu toque ali, né? Imagina você pegar ali um Nelson Rodrigues, já pensou que incrível sentar de frente a frente com o Nelson e falar, então, Nelson, vamos falar aqui da sua obra. E aí, Plínio, vamos falar um pouquinho aqui da Neuza Sueli, né? E ter o prazer de discutir as nossas ideias, impressões e, enfim, com essas pessoas seria incrível. Então, quando eu escrevi, ou quando eu li ou assisti tudo que foi produzido até então, eu tive essa sensação de que, de alguma forma, nós nos conectamos com esses autores, nós nos conectamos nesse universo e trouxemos um pouco da nossa essência para ele, né? Então, foi muito, assim, incrível poder ter feito parte dessa primeira temporada, desse primeiro momento do Self Clássicos. Acredito, como vocês falaram, tem muita coisa ainda boa que vai acontecer, que pode acontecer. As pessoas memoráveis que participaram, né, as atrizes que tiveram aí dando vida para esses textos, enfim. Acho que, assim, foi uma alegria, uma surpresa muito grande em meio a essa pandemia, esse momento que nós todos estamos passando, né? Esse momento difícil para todo mundo, poder ter o prazer de sentar para escrever ou sentar para assistir os Self Clássicos é inenarrável. Delícia. Agora eu vou pedir pro Ed, que chegou andando com o projeto e já mandou brasa, já mandou muito bem. Mas, quer dizer, todos vocês mandaram muito bem, só que o Ed, assim como o Rafa, chegou com o bonde andando. E aí, Ed, como foi pra ti? Então, né, gente, eu queria primeiro dizer que também foi um prazer poder conhecer todo mundo assim, né, ver a carinha de cada um e tal. O Fábio e o Esdras eu já conhecia, a gente já participou de grupos juntos. O Rodrigo, a gente já tinha feito um trabalho esse ano, inclusive, no meio da loucura da pandemia. A gente colocou um espetáculo online, num projeto muito legal no Instagram. E para mim foi ótimo, porque, como o Bruno falou, né, é muito legal quando a gente consegue exercitar a escrita e estabelecer elos e pontos de sanidade no meio dessa loucura que a gente está vivendo, né? Então, assim, o Self Clássicos foi muito legal para mim também, mais do que humanamente, artisticamente, foi também por essa questão da arte salvar, porque eu acredito nisso, que a arte salva mesmo. E nesse ano que a gente está tão longe, mas também está perto, né? Que a gente aprendeu a se comunicar de outra forma, é natural que a arte também se comunica com as pessoas de uma forma diferente. Então, eu me senti, primeiro, super instigado a fazer parte quando o Rodrigo me chamou, depois desse projeto que a gente tinha feito, e depois nessa coisa de não só como público, porque eu já conhecia o Rodrigo, então já tinha visto alguns episódios, já sabia mais ou menos como é que era a estrutura do projeto quando eu entrei, não só assistir, mas poder participar. E é sempre uma emoção, né? Você, às vezes, tem mais proximidade com alguém que fala, escrevi tal coisa, e você fica curioso para saber como é que vai ser, como o Bruno falou, um Nelson Rodrigues, ou como vai ser um Machado de Assis, ou como vai ser, porque não deixa de ser a sua visão sobre aquilo, né? E toda a tua bagagem, serviço daquela história que é um clássico. Então, para mim, foi maravilhoso, foi ótimo ter podido ter, eu sou uma pessoa de prazo. Então, quando viram para mim e falaram assim, olha, tem um prazo para entregar e você tem que me mandar, porque o teu vai ser daqui 2 semanas. Isso é ótimo no meio da pandemia, num período de tanta incerteza, ter essa certeza de que eu podia estar criando com qualidade, num ambiente super bacana, com pessoas que também estão criando com qualidade e, enfim, trocando com as pessoas. Estou gostando muito desse momento aqui, especialmente por causa disso, porque a gente está podendo ver as pessoas, por exemplo, a Andrea, que eu só conhecia assim do grupo, né? O Rafael, que eu já conhecia das redes sociais há muito tempo, mas eu acho que a gente nunca falou, a gente nunca nem se falou. Então, assim, Bruno, enfim, todo mundo que está aqui.
Então é isso, tá sendo ótimo. Legal. Crema, você Olá. já chegou falando que não abria mão de um personagem específico. Infelizmente, Sim. só teve esse personagem específico, né? Só, porque tem uma passagem curiosa da minha vida, aqueles que começam a contar o caos. Eu comecei o ano trabalhando em agência, sou redator e roteirista, e foi um caos desde o começo do ano. Aí, antes de você me chamar, eu tinha trabalhado numa agência que, assim, meio que me traumatizou. Então, meio que eu tava sem saber o que fazer. E aí, minha cabeça estava tão louca que um canal anterior já tinha me chamado para fazer texto para eles e meu cérebro bugou. O prazo passou e eu falei, eu não consegui. Porque era um meio novo, como vocês falaram, era uma forma nova de fazer teatro, de fazer arte, de fazer vídeo. Porque a gente passou de uma visão de web para algo mais... alguma outra coisa, que não seja só web. Porque a gente começou a colocar diversas outras informações dentro daquele mundo. Então era uma coisa nova. Aí meu cérebro ficou assim, tipo, como é que é? Como é que vai? Aí acabei não criando nada, porque deu uma nuvem branca. Aí um belo dia, acho que foi numa terça-feira, o Rodrigo me chama, ele sempre me chama 11h30, meia-noite. Ah, você também? Ele sempre me chama nesse horário, eu tava Você quase não está brisando. sozinho. Aí eu tava Auréola? Eu estava Cadê minha brisando Auréola? no sofá, acho que eu tava vendo Masterchef, dormindo. Oi, creminha. Eu, ai, caralho. Ai, perdão, falei pra ela. Aí eu, tá, oi, tudo bem? Tem um grupo pra você participar. Eu, vamos nós. Aí então, você tem que criar um texto. Eu pensei, nossa, mais um aqui. O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu não sei se eu tenho criatividade pra tanto, porque já era meia-noite. Mas aí meu cérebro começou a trabalhar, eu falei, vai surgir alguma coisa, calma. Acho que foi nessa mesma semana, 2 dias, eu falei, então, tem um texto? Pode? Ele pode, se quiser. Aí eu Se fui... você quiser em partes, aquilo era um clássico, Me especificamente. deixa contar a minha história, você fica quieto. A versão é minha. Você não se envolve aqui. Aí eu falei, é Chiquinha Gonzaga, pode? Ele pode. Aí ele começou a entrar na minha brisa. Ele falou assim, então, vamos isso, vamos aquilo. Eu falei, vamos. Aí eu entreguei o texto para ele no mesmo dia. Eu tinha feito um texto de 3 páginas. Ele falou, tá grande. Eu falei, não tá. Aqueles que já vai maquinando o tempo. Ele falou, tá grande. Eu falei, não tá. Aí eu dividi o texto na metade. E o texto inteiro tinha dado 7 minutos. Aí ele cortou, deu 3,5. Eu falei, ficou curto. Eu vou dar na sua cara. Mas tudo bem, ficou bom. Aí ele filmou com todas os... Enfim, que eu tive um monte de ideias. Aí ele foi conversando comigo. No fim das contas, o vídeo saiu bonito. Aí eu falei assim, gente, não é que saiu o negócio? Só que daí eu tô numa outra agência trabalhando e não tive mais tempo de pesquisar tanto. Mas o meu intuito era escrever uns 2, 3, mas a cabeça não deixou. Pelo menos surgiu um. E eu gostei do resultado. Achei que ficou interessante. Porque o meu cérebro começou a entender. Eu acho que o de todo mundo aqui demorou para entender como é que funcionava. Porque não era só uma selfie, era ligar um clássico numa versão web, que também era teatro. E aí começou uma simbiose muito louca. Eu não sou professor como Esdras, mas eu posso explicar alguma coisa. Mas é isso. Gostei. Muito obrigado pelo convite. Próxima temporada, espero escrever uns 2, pelo menos. E eu gostei das nossas tretas, das nossas conversas. Espero que a gente sente num divã mais vezes, porque é gostoso. Na verdade, trocar você gostou só das informações. tretas, né, Rafael? Confessa. Sou dramaturgo, né, gente? O que me Então, interessa é não conflito aqui. Não tinha como não dar certo, né? Você pegou uma personagem real, de uma autora incrível, com uma atriz maravilhosa, né? E tem um detalhe importante. Esse Que? personagem é importante na minha vida porque foi uma das... a peça que eu me formei. Quando Olha eu fiz o só. Senac, eu fiz primeiro ele, no Senac, que foi a primeira peça assim, que eu participei, porque eu já tinha feito teatro da prefeitura.
que era ali na Lapa, no Cacilda B, que era aquele que antigamente a prefeitura tinha, não sei se ainda tem, não me recordo. E aí eu pensei, não tinha passado na faculdade e resolvi fazer teatro, porque pelo menos eu tô dentro da arte e tudo me interessa, tudo me agrega. Aí, nesse curso, eu fiz essa primeira peça. Inclusive, me irritou porque eu não peguei um personagem, eu peguei vários. Mas esse que é o interessante, acho que o Bruno até vai poder concordar comigo. Quando você não pega o personagem principal, você começa a perceber nuance dos outros. Então, foi aí que eu percebi que um personagem, ele não é menos ou mais, ele é o que você entrega para ele. E aí me abriu bastante leque, porque quando você é autor, você tem que aprender a ver o personagem, como ele se escreve, como que ele sai. Rafa. Foi aí que meu cérebro bugou também. Aí só para finalizar. Eu vou ter que te cortar porque tem muita coisa para falar. Desculpa. Não, tudo bem, já fechei esse pensamento só para falar que esse personagem foi importante para mim. Sim, eu sei, mas eles não sabiam. Fez bem. Eu quero agradecer também o José Vitor Hack e a Giovana Moraes, que entregaram textos bem bacanas pra gente. Eles não estão com a gente, mas fica aqui o meu agradecimento. Monair e o Fábio Leonardo entregaram textos que vão aparecer não na segunda temporada, porque a segunda temporada é com atores, personagens masculinos. E aí, antes de detalhar esse detalhe de personagens masculinos, eu quero agradecer a você, Monair, e a você, Fábio, que mesmo não indo ao ar, vocês participaram desse processo de amadurecimento do nosso projeto. Eu queria agradecer e perguntar para vocês como foi receber o convite e como é estar na família Selfie Clássicos. Fábio? Não estamos te ouvindo, então era para ser você, mas como você não tá Não, vai você primeiro, depois eu Então, falo. em primeiro lugar, gente, prazer enorme conhecer vocês pessoalmente. Eu estou conhecendo vocês pelo trabalho, né? É uma forma bem gratificante de ter contato com as pessoas pelo que elas produzem. E o Rodrigo, falar o quê dele? Primeiro que é o meu aluno que virou amigo, foi promovido a amigo rapidinho, ainda em sala de aula, a gente já tinha um contato de conversar muito, né, sobre o trabalho, sobre teatro, sobre outras coisas. E o convite para o Selfie Clássicos, primeiro que assim, foi como acho que o Rafael falou, né, uma conversa mais ou menos por volta de meia-noite, 1h. Aí ele me mandou mensagem, eu não podia responder, e no dia seguinte eu mandei para ele 11h. Aí ele foi me responder quando eu não podia atender, aí a gente acabou conversando depois de umas 3, 4 tentativas por volta de meia-noite mesmo. Foi possível conversar com ele, né? E assim como alguns de vocês falaram, por ser um formato híbrido e completamente novo, é muito inovador, né? Demorou muito tempo para eu entender o que estava acontecendo, né? Quando ele me propôs, em primeiro lugar que eu fui procurar, eu queria personagens mulheres, mas que elas fossem as narradoras em primeira pessoa, né? E, gente, não tem, é muito raro. É muito raro na nossa literatura, personagem narradora é muito raro na nossa literatura. Eu procurei, e os que tinha já tinham sido adaptados, né? Que era a Clarice, a Maria Firmina, né? E aí eu perdi um tempão, investi, né? Um tempão pesquisando e não consegui achar. Até quando o Rodrigo me propôs de eu fazer, né? Do texto do... Rodrigo, me ajuda. Vamos lá, eu te propus a Flor. A Dona Flor e seus 2 maridos, exatamente. Que não é, né? Não é narrado por ela, né? Uhum. Mas até aí deu certo e depois de um tempo eu consegui fazer, mas eu não estou contente com o resultado. Como vai ser para a 3ª temporada só, eu vou mexer bastante, porque aquilo que o Bruno falou agora me deu um grande insight, que é engraçado. Eu também trabalho com música, e na música, quando eu pego uma música de um outro compositor, né, eu me aproprio dela
e falo, meu, se o compositor dessa música tivesse vivido a minha história, tivesse nascido no meu lugar de fala, como ele faria essa gravação, como ele faria essa música? E aí eu sempre faço a minha versão das músicas. E com o texto literário, eu fiquei muito, muito preso ao autor, né? Eu não consegui assumir a parceria na escrita, na fala, né, da personagem. E eu acho que de agora para frente eu tenho mais um pouco de tendência de conseguir chegar nesse resultado que é o que se espera e que é bastante inovador mesmo. É um trabalho... E ao mesmo tempo que veio a sua flor, veio a Gabriela da Giovanna, né? Foi tipo uma avalanche de Jorge Amado para eu conseguir escolher uma e a atriz acabou escolhendo, sem querer querendo, que ia ser a Gabriela. Não, foi ótimo. O teste da Giovanna foi muito bom mesmo. Beleza. É isso. Mas antes da terceira temporada tem segunda temporada. Professor, mestre e amigo Monair. Legal. Vamos trabalhar. Fale, meu caro professor, que não é meu professor, Fábio Leonardo. Então, pessoal, boa noite. Eu acho que fui junto com o Monair dos últimos, né, que entrando no projeto, que fomos convidados para o projeto. Então, assim, primeiro, eu conheço de rede social o Rodrigo e o Ed há uns 10 anos, né, e eu fico assustado quando eu me dou conta que faz tanto tempo que eu conheço essas pessoas por rede social. Mas com o Ed, acho que tem cerca de 2 anos que eu tive contatos maiores e tal, através de áudio e de vídeo, acho que só agora na pandemia mesmo. E com o Rodrigo também só agora. E eu conheci o projeto, já seguia a página do Selfie Clássico, já tinha um tempinho. E aí um dia, não foi de madrugada, foi de tarde, o Rodrigo me mandou uma mensagem. Olha! Toda regra tem exceção. Demais! Olha, não vou nem te falar a sua sorte, viu? Não, porque se ele mandasse mensagem de madrugada, do jeito que eu ando dormindo cedo agora, esses últimos dias, ele não ia me encontrar, entendeu? Eu ia ver a mensagem no dia seguinte. Mas enfim, mandou mensagem no começo da tarde, me convidou para participar do projeto. Eu fiquei muito surpreso, né? Porque, na verdade, é diferente, por exemplo, do Rafael, que já trabalha com isso, do Ed, que já trabalha com isso, do Wesley, que já tinha um projeto nesse sentido. Eu não tenho um projeto na dramaturgia, quer dizer, eu estou envolvido com a dramaturgia, participo de grupos e tal, escrevo de forma amadora, mas eu nunca tinha escrito nada que fosse visto. Então, eu fiquei realmente muito surpreso com o convite do Rodrigo, muito honrado também, porque eu sou professor universitário, então a minha militância é a militância 99% de sala de aula, né, de pesquisador, etc. Então, a personagem, mais ou menos, acho que durante o primeiro dia, eu e o Rodrigo, a gente começou a bater cabeça para saber que personagem seria. Como já era o fim de temporada, as opções tinham diminuído muito, né, porque grande parte das personagens que eu imaginei já tinham sido feitas. A princípio, eu pensei em fazer alguma mulher de Luiz Fernando Veríssimo, mas Luiz Fernando Veríssimo é um autor que se notabilizou por escrever personagens icônicos masculinos, né? Então, terminou que eu não achei uma mulher muito marcante do Luiz Fernando. E aí surgiu algumas outras possibilidades, até que surgiu para mim Virgínia, de Ciranda de Pedra. E aí, quando eu falei, o Rodrigo vomitou arco-íris, que parece que ele estava querendo fazer Ciranda de Fagundes Telles tinha um tempo, né? Assim como o Monair, como todo mundo falou, eu também tive um pouquinho de dificuldade no início para entender qual era a vibe do texto, né? Então eu assisti todos os vídeos anteriores para ver como é que era a construção dos personagens e tal, mas a mesma versão final de Virgínia, ela ainda não ficou aquilo que eu gostaria que ficasse. Acho que para Virgínia, eu não sei se eu faria uma nova versão além da que eu já fiz, a não ser que a gente combinasse que sim. Mas depois de Virgínia, que eu entreguei para o Rodrigo, etc., eu fiz por esporte um outro de uma outra personagem, que foi Carolina de A Moreninha. E aí em Carolina eu acho que eu encontrei muito mais o tom do que eu gostaria de ter escrito, né, do tom de personagem. Mas enfim, é um processo de aprendizado, estou aprendendo muito, assistindo e conversando e aí vendo o que todo mundo faz. E bom, espero estar na segunda temporada também, escrever alguns textos para a segunda. É isso. Maravilha, gente. Contem pra mim quais são ou qual é o favorito de vocês. Eu sei que é difícil escolher um, por isso pode falar mais de um, mas vamos tentar ser não verborrágicos, porque somos em muitos.
Olha, a minha favorita é Capitu. Ah, obrigada, Fábio. Ai, ficou vermelho Foi um dos aqui. primeiros textos que nós que chegou no grupo. Eu acho que, se não me falha a memória, foi o segundo texto. E saiu de uma forma muito minha. Aquela Capitu é muito Andrea. E aí entra naquela história que vocês estavam falando de se conectar ao autor, né? Não, eu não me conectei a Machado, gente. Por mais mediúnico que seja, não. Mas, assim, tinha uma coisa que eu carrego de Capitu desde a primeira vez que eu li. Eu devia ter uns 15, 16 anos. E eu precisava dar um bom destino para ela. Então, foi uma oportunidade incrível. Obrigada. Inclusive, André, só para te falar, eu participei no sábado agora de um podcast que uma amiga minha, professora que trabalha com teatro, ela proporcionou, e eu citei o Selfie Clássicos e citei Capitu justamente falando que você deu para a personagem uma dimensão que, apesar de ser uma personagem do século XIX, ela tem muita atualidade. Você tem uma atualidade de questões muito fortes de agora. Acho que isso faz eu gostar muito de Capitu que você escreveu. Então, realmente queria falar isso. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Fale um pouco da Juliana Bebé, Fábio, que foi a nossa Capitu. Então, eu gostei muito da interpretação da Juliana. Eu não conhecia a Juliana antes de assistir o vídeo, então foi uma novidade para mim, mas eu gostei muito do tom, que eu acho que depois que eu comecei a ouvir a Andréa, a ver a Andréa falar, li um outro texto que a Andréa tinha mandado, eu identifiquei que ela conseguiu ler bem a Andréa, pelo menos ao meu ver. Não sei se a Andréa achou que ela leu bem o que a Andréa quis fazer, mas eu achei que sim. Quer dizer, eu achei que aquele tom de uma Capitu que não era amargurada, mas era uma Capitu que precisava falar o que ela tinha a dizer. Quer dizer, uma Capitu que estava louca por uma oportunidade de dizer a versão dela das coisas, né? Como a Andréa colocou, e que coloca com uma certa contundência aquilo, mas não a contundência de se impor, é uma contundência de se dizer, olha, eu tô aqui, eu tô precisando colocar isso para fora, eu preciso dizer para vocês algo diferente daquilo que já foi ouvido sobre mim. Pelo menos a impressão que eu tive da interpretação da Juliana foi essa, e acho que isso me deixou muito, muito feliz. Foi uma coisa que eu gostei muito de Capitu por tudo, tanto pelo texto como pela interpretação. Legal. Próximo. Já tô eu aqui na ponta, então vamos lá. Eu na verdade, eu tenho um top 3, assim. Capitu realmente, para mim, foi uma coisa muito, muito forte de fazer, porque foi a primeira, né? E, como eu disse, eu tenho uma identificação com ela desde a primeira leitura dessa obra. Mas eu preciso falar para vocês que Cuca, gente, Cuca é sensacional. O que é Cuca? O que é aquilo? Que potência! Que delícia de assistir aquilo. Quando eu fiz 2 anos de idade, tenho 46, o meu avô me deu a coleção de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu tenho todos os volumes aqui. Meus avós, minha mãe, são leitores compulsivos, assim, né? Se tivessem guardado, a gente teria uma biblioteca gigante. Mas eu também tinha um carinho muito grande por Cuca. Quando eu vi aquela interpretação, gente do céu, que coisa! Parabéns pelo texto, parabéns pela Carola, que foi incrível. Ela se transformou. Foi mesmo. Ela deu uma vida ali, aquilo, que é demais, assim, né? Ela salta aos olhos. Gostei muito. Mas eu também tive uma surpresa muito grande com a Alana fazendo a jornalista do Raduan, que também é um texto meu. Denise, todas as outras foram maravilhosas. Eu acho que não teve ninguém ali que tenha destoado, não. Macabeia foi linda, de uma sensibilidade incrível, mas a Alana trouxe o vigor do Raduan no texto escrito, que eu procurei levar no mesmo formato de linguagem que ele usa, né, em Um Copo de Cólera, e ela conseguiu dar essa explosão. Eu achei que ficou muito legal. Ela conseguia falar sem a pontuação daquele jeito que a gente queria, foi
Do jeito que eu escrevi e do jeito que foi. Pois é, né? Mas ela poderia falar com respiros e eu, graças a Deus, não deixei. Não, foi muito forte. E assim, Rô, só um minutinho. O seu pódio, então, já vai. Capitu, Cuca e jornalista. Pode falar. Não, é que jornalista, quando o Rodrigo ele ficou me atormentando, gente, pra eu fazer esse bendito dessa jornalista. Você tem que fazer um copo de cólera, você tem que fazer... Rodrigo, eu não quero. Rodrigo, não sei, não era isso que eu queria. Eu queria falar de Machadão, não tava saindo. Eu comecei a escrever o texto de Machadão, ficou comprido demais também, não tava me achando. E olha que eu já estive no Bataclan, fui pra Ilhéus, tenho foto, sabe? Nada. O Rodrigo me apurrinhou tanto a vida que eu comprei o cacete do livro. A Americanas entregou de um dia, paguei frete para entregar de um dia para o outro, né? Falei, vamos ler essa merda aqui, porque afinal, né? E foi assustador. Porque eu já tinha lido há muito tempo, e não dei a devida importância. Só que eu vivi um relacionamento muito parecido com aquele. E foi muito catártico. Eu li o livro praticamente em um dia. Foi muito catártico para mim. Quando acabou o livro, eu estava aos prantos, eu consegui me segurar. Aí era por volta da meia-noite e meia, eu mandei uma mensagem pro Rodrigo também, só para ver, né? Vamos só manter para entrar no horário do Rodrigo. Vamos manter aquela vingança gostosa aqui. Esse momento Bento Carneiro, né? Meia-noite. E foi muito forte. E o texto, do jeito que saiu de uma vez só. A saber, neste relacionamento que eu tive, ele um dia me chamou de jornalistinha de merda. E na página 44, o personagem chama ela de jornalistinha de merda. Então, foi muito forte. Né? Agora eu vou pegar no susto. Rafael Crema, com você. Ui. Bom, gostei de todos, que afinal de contas, né, temos qualidade de texto aqui neste grupo. Além do meu, que, né, não preciso nem falar, que eu gostei bastante do produto que saiu, gostei enfim, Débora Olivieri, não tenho nem o que falar, né, afinal de contas, né. Não tenho nem críticas, ela não tenho nem o que falar dela. O texto que eu gostei, que eu já até comentei no grupo, inclusive foi o Ed que escreveu, que foi da Fernanda Young. Eu gostei muito do trabalho da Samira. Eu achei que, inclusive, a interpretação dela tinha até um pouco da Fernanda Young, porque a Fernanda Young tinha um rosto muito expressivo e ela também tem. Isso me chamou muito a atenção. É um texto introspectivo e, ao mesmo tempo, exposto. Eu achei isso muito bonito na direção e na atriz também. E quer destacar mais uma? Ou vai ficar nas duas? Vou ficar nessas duas. Eu destacaria todas, mas eu acho que a interpretação da Samira meio que me deixou, assim, meio que emocionado. Eu gostei bastante. A vez de quem agora? Alguém quer ir? Eu passo pro... Deixa eu falar. Deixa eu falar, tá bom, porque você que saiu um pouquinho mais cedo, então deixa eu aproveitar. Bom, eu vou fazer um top 5, porque eu não sou obrigado. Você vai sair às 8h59. Não, 8h30. Top 5. Bom, assim, primeiro, eu não sei se vocês concordam comigo, eu já comentei várias vezes isso com o Rodrigo, que às vezes eu lia o texto e amava, e quando eu via pronto, não me tocava tanto. Às vezes eu lia o texto, não me tocava tanto, quando eu via pronto, eu achava incrível. E às vezes casava tudo, o texto era maravilhoso, a interpretação era incrível. Então, quando eu me surpreendia com a interpretação de um texto que eu não tinha achado tão tocante, era maravilhoso. Então, vou fazer meu top 5 aqui. Capitu eu amei. Me surpreendeu. Principalmente a atriz, que eu não conhecia. Quando é uma atriz desconhecida também, só do teatro, eu acho o máximo de ser surpreendido. E parece que eu consegui, sabe, sentir mais o texto da Andréia, entender melhor. Quando eu li o texto dela, eu acho que foi meio superficial a minha leitura, né? Quando eu vi interpretado com aquela voz, com aquele olhar, Deus, Andréia, te amo, Juliana, te amo. Denise Del Vecchio, gente,
que é Denise Delvecq? Primeiro a gente lê um texto do Ed, né? Que é incrível, o Ed escreve muito bem. Ed, parabéns mais uma vez. Antes de saber que o Ed escrevia bem, eu já tinha esse pressentimento que eu sou sensitivo, entendeu? Eu já sentia que o Ed tinha uma sensibilidade grande e sabia escrever do jeito que eu gosto, né? Que às vezes ele escreve bem, mas não é do jeito que outra pessoa gosta, mas eu gosto. E aí juntou aquele texto incrível que eu não conhecia, né? Conheço o texto da Inês Pedrosa, sei como é, mas o livro que ele se baseou eu não conhecia. E aí veio Denise. Gente, o que é Denise falando aquele texto, né? Então, pra mim, tá no meu top 5. Depois também, outro texto do Ed, eu amei também, Crema, a Fernanda Young, a Ana, da Samira Lockter, outra atriz, que me surpreendeu. Eu não sei se o Ed sabe, mas a Samira fez a Dona do Pedaço. Você sabia disso, Ed? Depois eu fiquei sabendo depois, porque ela postou um TBT, né, de uma cena com a Juliana Paz. Eu não acredito, eu achei ela maravilhosa. E ela é maravilhosa. E o texto ficou muito bom, da Fernanda Young. Aí, a Cuca. Bruno, amei a tua Cuca. Gostei da leitura. E quando a Carola... Eu amo a Carola, né, gente? A Carola, ela é uma atriz incrível. Quem consegue fazer comédia com facilidade, a Carola, ela é meio que uma comediante, ganha meu coração. A Carola é maravilhosa, eu já vi ela no teatro. E ela fez tão bem aquela Cuca, tão bem. Eu queria muito escrever um texto para ela, mas eu não consigo escrever muito comédia. A Cuca tem essa pegada, né? Eu amei a Cuca. E, por último, vou puxar uma sardinha aqui pro meu lado. Eu gostei muito da Engraçadinha, que foi o último texto. Porque tem várias coisas envolvidas, assim, várias questões afetivas, sabe? De ser engraçadinha, de ser Nelson. E a gente passou por várias personagens de Nelson que o Rodrigo queria, né, Rô? O que não faltava era a personagem de Nelson que poderia ser. Isso, mas eu sempre quis fazer engraçadinha. Aí, primeiramente, essa é uma outra personagem que o Rodrigo queria, o Bruno que ia fazer, porque eu não queria fazer outra, eu queria fazer engraçadinha. E eu falei, vou deixar pra lá, né? Aí, ainda bem que o Bruno não conseguiu escrever o Nelson dele. Aí eu falei assim, agora eu vou escrever... Cadê sua auréola, Bruno? Aí fiz a engraçadinha, aí estávamos com dificuldade para conseguir uma atriz para Chica, né, que não foi ao ar, infelizmente. E aí eu pensei, meu Deus do céu, será que vai ter essa mesma dificuldade para engraçadinha? E aí o Rô me deu alguns nomes, aí eu falei, talvez a gente tenha dificuldade de que elas aceitem. E eu já queria escrever para a Cláudia Provedel, que fez a engraçadinha, já tinha pensado nisso, já tinha entrado em contato com ela um tempinho antes. Só que eu também fiquei um pouquinho receoso, porque ela é muito doce, ela tem um jeito muito meigo, e tinha que ser uma engraçadinha, né? A gente sabe como que é engraçadinha. E quando eu vi o resultado, eu fiquei muito feliz. Tipo assim, sabe quando você começa a admirar mais ainda a atriz, e você acredita no que você tá fazendo? Então, assim, foi muito, muito emocionante a engraçadinha pra mim, e eu amei. Amei essas 5 personagens e não ia conseguir deixar de fora nenhuma delas. Mas concordo com o Rafael. Teve algumas que não me tocaram muito, que eu não vou citar aqui, mas a maioria eu gostei demais, assim. Menções honrosas para Olivia, que o Hack fez, para minha Lucila, para Joana, do Bruno, enfim. Tudo muito bom. Mas esse é o meu top 5. Rodrigo? Já vai, calma aí. Foi muita emoção. Tá processando. Foi muita emoção, né? Porque assim, fez gente, pausa só dramática. um detalhe sobre a Provedel. Tinha algumas atrizes que eu poderia convidar, mas o Esdras queria tanto a Cláudia, e ela, o pouco que eu conhecia dela, eu falei, por que não? Bendita a hora que eu falei, por que não? Bom, o Rodrigo, a pergunta é pro diretor também, é isso? Lógico, todo mundo tá dando depoimento aqui, querido. Tua vez. Deixa o diretor pro fim, Ele dá Ou ele acha que ele vai Deixa ser meia-noite e último, meia, ele vai mandar mensagem. Então, próximo. Depois a gente quer ouvir o Rodrigo. Ele manda um selfie clássicos meia-noite pra todo mundo, falando do top dele.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, gente, vamos lá. Falar. E não tem top, porque não é pela ordem, é mais pela ordem de memória. Eu até busquei uma colinha aqui, porque minha memória é uma tristeza. Mas eu gostei demais da jornalista. Gostei demais. Eu achei que, quando eu li pela primeira vez a obra, faz bastante tempo também, foi na época, foi começo dos anos 2000 que eu li, que eu conheci a obra, né, do Raduan, e assim, deu aquela sensação justamente de aquele gostinho de quero mais, falar, pô, agora que eu quero, que eu tô vendo, né, que tem uma outra abertura, outra possibilidade, né, da narrativa, né, eu falei que eu procurei ansiosamente, né, por textos com personagem narrador feminino, né, e ficou aquele gostinho de quero mais quando eu terminei de ler o livro, né? E a sua adaptação, André, me deu meio que de uma certa forma, deu uma fechada, deu uma resolvida na minha leitura, pelo menos colocou uma tampa ali, falou, putz, satisfez um pouco da minha curiosidade. Eu achei a adaptação incrível, a interpretação fantástica. Eu lembro de ter comentado isso com o Rodrigo na época, né? E além dessa, as outras duas que me marcaram bastante foram a da adaptação da Fernanda Young, né? A Ana, e a do Caio Fernando Abreu, né? A Dama da Noite, né? Eu gostei bastante também da adaptação do texto e da interpretação. Eu acho que é isso. Assim, gostei muito de todas, né? Acho que teve uma que eu nem lembro agora, qualquer, que eu acho que a atriz não conseguiu chegar no texto. Que eu acho que o texto engoliu a atriz. Que eu comentei também com o Rodrigo, mas que eu não lembro qual que era agora. E também não vem ao caso, né? A gente tá falando dos melhores, então... Eu acho que eu sei qual que você está dizendo, realmente. O texto era um texto ótimo, tinha tudo para ser incrível, mas infelizmente não foi. Muito potente para ela. Mas eu acho que isso entra num ponto, num aspecto, gente, que assim, para os dois lados, né? Para ela, como atriz, é aprendizado, porque vão chegar coisas mais fortes, mais intensas, e que vão requerer dela esse desenvolvimento. E para a gente também tentar enxergar um ponto de quebra nisso tudo. O quanto que ela deu de si para vencer esse desafio dela também, né? Não deve ter sido fácil. Então, só pelo fato da entrega dela, da disponibilidade dela, eu acho que já é um ponto positivo, sim. Acho que a gente não está aqui para construir reconstruir obras. Eu acho que a gente está aqui para dar um refresh em coisas que existiram, sem a menor pretensão de passar na frente do autor, mas trazer esse novo olhar. E olhar também dessa maneira, com essas pessoas que não conseguem, de repente, chegar naquele momento, também é um gesto bacana da nossa parte de... Quem aqui nunca passou por uma situação dessa, né? Então, eu considerei, assim, nem um ponto negativo, nem fraqueza, nem nada, mas uma lição. Foi lição mesmo. Vamos pro próximo. Eu vou falar. Vamos lá. Vem, Bruno. Vamos escolher um selfie aqui, clássico. Gente. Eu quero da esquerda, da segunda fileira, o 13º. Quero aquele livro azul, como é que você não sabe o título? Né? Porque eu vou falar ele agora. Vou falar agora, o azul. Gente, realmente, né? Tivemos coisas muito positivas, às vezes mais do que a gente esperava, ou talvez menos do que a gente esperava. É difícil dizer apenas um, né? Todos têm lá o seu glamour, tem lá a sua beleza, o texto, né? Independente da atriz, do texto, enfim. Todos os vídeos têm aí o seu ponto positivo. Mas eu confesso a vocês, assim, que logo de cara nós tivemos uma estreia com Esdras, né? Com o texto do Esdras, com a Camila, né? Que foi Lúcia.
E foi um texto que, assim, me chamou muito a atenção. Não só o texto, como a interpretação da Camila. Eu acho que trouxe uma delicadeza, trouxe um negócio, assim, que me tocou bastante, né? Foi o primeiro vídeo e eu curti muito. Eu também tô com uma colinha aqui para eu lembrar os nomes, né? Outro que também me chamou bastante a atenção, que eu curti, foi da Fernanda Young, que isso aí não tem nem o que dizer. A interpretação da Samira foi linda, o texto também é muito incrível e foi assim escrito no momento, foi no aniversário de morte, acho que da Fernanda, né, que foi quando esse texto foi ao ar. Então teve aí um significado além, né? Então o Ed, né, esse texto, parabéns, muito bom. É muito gostoso a gente ver o texto, né, tendo vida. Capitu também, né, gente, não tem o que falar, vocês já falaram aí, Capitu também foi uma coisa assim que foi aquele, a gente acompanhou o parto da Capitu com a Andrea, né? Basicamente, a gente acompanhou a gestação, a gente foi acompanhando todo esse processo e poder ver o resultado final, assim, foi lindo também, né? Que mais aqui? Deixa eu ver, que eu lembro que também me chamou a atenção. Bom, Denise, né? Com o texto aqui, qual que é o título mesmo? Ela de Fases Me Falta, né? Da Inês Pedrosa, claro. Muito bom também. Interpretação, né? Não temos o que dizer. Acho que a cada vídeo as atrizes também foram trazendo, até o Rodrigo foi trazendo ideias de direção diferente, então cada uma delas foi nos surpreendendo cada vez mais. Acho que do que me vem assim de pronto são essas. E comentando sobre a Cuca, né, que a Andrea falou, foi uma coisa muito louca escrever a Cuca, porque a gente ficou naquela, mas que clássico escrever, e aí um belo dia foi literalmente, eu acordei e pensei assim, nossa, podia escrever sobre a Cuca. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, mas como é que eu vou escrever? O que eu vou escrever da Cuca, né? E aí eu falei, deixa eu entender a história dela. Quem é a Cuca? Né? É lógico que a gente sabe que faz parte aí do folclore e tal. E aí eu fui ler e não tinha muita informação sobre ela, claro, né? Não tem a gênese do personagem, a história e tal. Mas aí eu fui descobrindo coisas e aquilo foi me inspirando, e aí e a Carola trouxe também um negócio que você fala, uau, olha o que ela fez com o texto, né? Então eu coloco a Cuca também aí no meio desse top 5, sei lá quantos que eu já falei, mas me surpreendeu também, bastante a interpretação, e foi uma delícia ter escrito. E, enfim, já estou bem ansioso e curioso para saber o que está por vir, né? Vamos ver aí a próxima temporada. Eu já não sei vocês aí, mas não foi de madrugada que o Rodrigo tentou falar comigo, mas eu não podia. E aí eu só consegui falar com ele de manhã, né? E ele falou, de manhã, vocês estão vendo? De manhã. De manhã. Não, o Rodrigo é assim, ele te chama 2 da tarde, né? O Rodrigo te chama meia-noite, fala, já te respondo. 3 da manhã ele te responde. Aí você responde pra ele de manhã, ele volta de tarde. É uma coisa muito louca. Eu vou contar pra vocês. Eu falei com o Bruno de manhã e em férias. Olha como a pessoa é workaholic. Então, eu comecei a usar aquele hora de dormir do celular. Que ele deixa o celular em shut off, né? Desliga tudo. Só toca o alarme de manhãzinha e tá tudo bem. Aí quando eu acordo, eu vou ver as mensagens do Rodrigo a partir das 11h30 da noite. Aí quando dá 199 mensagens, né? E aí, então assim, eu já tenho uns spoilers da segunda temporada que eu não vou falar, ó. Cala a boca, mas eu já sei algumas coisas. Eu tenho também. Né? Nós já temos alguns spoilers aí. Se vocês ainda não têm, em breve vocês vão saber o que tá por vir. Não? E senhor Ed Fernandes? Pensou que ia fugir, Não, imagina. Então, eu também, quando vocês estavam falando, eu estava fazendo a minha colinha, porque eu não quero ser injusto
de esquecer coisas porque são tantas, né? Tantos vídeos legais, tantas interpretações maravilhosas e tal. Eu vou começar falando das minhas, porque eu lembro, tá um pouco mais vivo na minha cabeça. Eu quero agradecer todo mundo que elogiou a Fernanda Young, porque eu tenho uma relação, o Rodrigo sabe um pouco, assim, eu tenho uma relação muito afetiva com a Fernanda. Para além da Fernanda que o Brasil conhece, assim, aquela Fernanda dos normais, a Fernanda da TV. Eu li todos os livros da Fernanda Young. Todos. Eu não tenho todos aqui comigo, porque eu me mudei para o Rio tem 3 anos, ficaram alguns na casa dos meus pais e tal. Tem alguns aqui comigo. E a Fernanda da literatura, ela mesma disse isso em algumas entrevistas, porque ela tentou o suicídio com pouca gente sabia, com 11 anos de idade. A memória que as pessoas têm da Fernanda é muito de uma pessoa engraçada, porque ela era muito engraçada, aquela mulher camaleônica, né, que toda hora tinha um cabelo diferente, com o corpo fechado de tatuagem e tal, mas que ao mesmo tempo é mãe de gêmeos, mãe de 4 filhos, super careta, assim, no sentido de sou casada desde cedo, e ela era uma subversão ambulante, assim. E as pessoas guardaram muito a Fernanda, associando muito a ideia da Vani, né? Que a Fernanda seria a Vani, enfim. E quem conhece a literatura da Fernanda, ela, nas palavras dela, ela disse isso em algumas entrevistas, quem conhece a minha literatura me conhece de verdade. E eu acho que eu conheci um pouco da Fernanda de todos esses livros que eu li. Eu me baseei no Vergonha dos Pés por conta do simbolismo em volta, assim. Porque foi o primeiro livro da Fernanda que eu li mesmo, foi o primeiro livro que ela publicou, e a gente estava fazendo 1 ano da morte dela. Então eu escrevi, mas acho que foi um processo ouvindo a Andréia, acho que foi o meu processo com Vergonha dos Pés, foi mais ou menos a captura da Andréia, sabe? Era uma coisa que tinha uma ligação muito afetiva envolvida, teve muito sangue no processo, assim, e ao mesmo tempo foi o texto que eu escrevi mais rápido. Que eu sempre, como todos vocês, né, vendo o que vocês estão falando, a gente é muito insatisfeito, né? A gente olha, lê aquilo, acha sempre que aquilo tá ruim, que a gente pode fazer melhor e tal. Tenho certeza que o Rodrigo também sente isso quando ele vê, poxa, devia ter essa mão do ator, podia ser menos ou mais, enfim. Então, assim, a gente está sempre em busca dessa perfeição que não vai chegar nunca, a verdade é essa. E esse texto, quando eu tive o estalo de fazer, eu perguntei do Rodrigo, eu posso fazer? Porque como eu cheguei com o carro andando, eu subi, peguei uma carona, você já estava na estrada 1000 por hora, eu não tinha certeza de tudo que já tinha sido feito ou se quem estava com ideia de fazer alguma coisa, entendeu? Então, quando eu tive a ideia da Fernanda, fui falar com ele falou, não, eu adoro a Fernanda, vamos fazer e tal. E no dia seguinte eu já entreguei o texto para ele. Eu passei a madrugada escrevendo e foi uma coisa meio que incorporada, entendeu? Eu sentei e escrevi. Eu nem abri o Vergonha para reler, de tão vivo que eu tenho esse livro na cabeça. E foi a única vez que eu fiz isso nesse projeto. Assim. Os outros eu sempre relia, via alguns trechos, porque eu só fiz coisas que eu li, né? Então, acho que eu tive essa facilidade. Eu não tive que caçar tanto, tipo vocês, eu vou perseguir essa ideia, eu vou pesquisar e tal. Mas o Vergonha não. E quando veio o resultado, eu fiquei extasiado, fascinado. Assim, eu não conhecia a Samira, não conhecia mesmo, não conhecia o trabalho dela no teatro, não sabia que ela tinha feito a novela, soube agora que o Esdras falou. E eu achei ela tão soberba, acho que a palavra é essa, tão perfeita. Ela tinha uma coisa, realmente alguém falou da Fernanda, mas tinha também uma coisa da Ana do livro. A Ana do livro é essa pessoa que é maior do que os próprios pés. E tem uma coisa meio metafísica nisso, né? De você... Ela fala isso no meu texto e, em outras palavras, fala durante o livro, que a gente mede um homem ou a capacidade de um homem pela maneira como ele pisa, como ele se movimenta e tal. E a Ana é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual imensa, que se sente diminuída, inferiorizada, porque ela tem pés de criança. Então é como se ela tivesse parado de crescer e aqueles sonhos não pudessem acompanhá-la e tal. E a Samira fez aquilo de um jeito, com uma graça, com uma entrega, assim. Foi o meu texto assim que mais me impactou mesmo, no sentido de eu não estava esperando nada, nem pro bem nem pro mal. Eu realmente fui daqueles filhos que eu estava tão atazanado com o trabalho
off-selfie, que eu entreguei o texto pro Rodrigo, o Rodrigo fez e eu só vi no ar. Os outros não, a gente já trocou mais figurinha, ele falou, olha, pensei nisso e tal. Esse não. Então esse foi um que me impactou muito. Denise, né, não tem como deixar de falar, porque foi um sonho ter escrito para essa atriz maravilhosa, que a gente não precisa nem dizer nada, né? Você abre a boca e fala Denise Del Vecchio, tudo já foi dito. Você pode fazer tudo. Inclusive, ela poderia refazer todos os selfies daqui, que ela ia fazer brilhantemente, ia fazer completamente diferente um do outro. Porque ela é soberba. Então, foi uma alegria ter escrito para ela. Agora, a minha colinha, que eu não posso deixar de falar dos textos dos colegas que eu gostei. Bruno, a Cuca é sensacional. Tenho que falar da Cuca. Porque, enquanto você estava falando do teu processo, eu lembro de uma palavra que me veio à mente quando eu estava assistindo da primeira vez. Porque eu já vi algumas outras vezes. Todos esses que eu vou citar aqui, eu vi mais de uma vez. De tanto que eu gostei. A Cuca me chamou a atenção por uma coisa. Para além da interpretação da Carola, que foi maravilhoso mesmo, tem uma coisa de humor, eu achei tão louco, porque eu adoro essas subversões, sabe? Assim, de você pegar um personagem que é absolutamente mitológico na fauna, né? Porque a Cuca nada mais é do que, acho que assim, a reprodução, a recriação de um personagem muito do nosso folclore, né? Assim, uma bruxa da mata, que não sei o quê, e ela acabou ganhando um aspecto de folclore também na televisão, né? Porque em todas as versões do Sítio fica aquela coisa na cabeça da criança e da gente que viu quando era criança e tal. Então, assim, olha que coisa louca e que coisa linda, né? Que o teatro traz pra gente, de você poder falar que a Cuca existe, ela com a voz dela, falar, gente, olha só, eu não sou só aquela monstra que todo mundo achava que era uma figura folclórica e tal, não sei. Eu achei isso tão sensacional, a sacada foi maravilhosa, a direção incrível, e a atriz, enfim, pegou aquilo e fez, deu um show, assim, eu adorei. Quero falar agora da Chiquinha Gonzaga, que é uma figura que me chama muita atenção, porque nesses tempos que a gente fala tanto de empoderamento feminino, a gente está ouvindo mais as vozes das minorias, né? As pessoas estão tendo possibilidade de falar, a gente tem essa mulher que foi, na verdade, a vanguarda, né? Porque a Chiquinha era filha de um casal mestiço, que teve que enfrentar uma sociedade profundamente machista para se estabelecer e que teve uma vida de lutas, né? Porque não só na profissão, ela acabou se envolvendo com um homem muito mais novo, deixou um legado na nossa música que é indelével, assim, e que para a gente, para as outras gerações vai continuar sendo uma referência, por mais que você não goste do tipo de música que a Chiquinha produziu, você foi impactado pela obra da Chiquinha de alguma forma, sem você notar, né? Como acontece com Vila Lobos, como acontece com vários músicos que a gente tem na nossa música popular. E eu falo música popular porque eu acho que música tem que ser popular. Eu não distingo muito isso na minha cabeça de essa música é erudita. Não, é música. Se toca o coração das pessoas, é música. Entendeu? É isso que eu penso. Então, adorei. Débora Oliveira é uma atriz sensacional. Ela também fez um texto do Hack no mesmo projeto que eu e o Rodrigo nos encontramos de teatro e tal, no Instagram, que ela fazia uma personagem tão icônica quanto Chiquinha. E eu só estou citando esses dois projetos porque, assim, foram todos durante a pandemia e se você vê um vídeo, uma interpretação e vê a outra, não são a mesma atriz, tá? Ela foi sensacional. Ela fez a Chiquinha de um jeito, fez esse outro projeto de outro jeito. Foi maravilhoso. Já vou acabar, tá? Eu quero falar da Engraçadinha agora, do Esdras, que foi uma escolha muito feliz, muito maravilhosa. Eu tenho uma relação também muito forte com o Nelson, para provar que eu não tô falando só para puxar o saco do colega. Olha isso aqui que tá do meu lado. Então, assim, eu tô aqui, tô na minha casa, eu tenho os 3 volumes do A Vida Como Ela É. Então, acabou que estava aqui, porque eu sempre fico folheando, que são continhos curtos, né? Então eu sempre leio antes de dormir, quando eu não estou lendo alguma coisa específica. Eu adoro Nelson Rodrigues, eu adoro o Asfalto Selvagem. Pouca gente sabe que o nome do livro é Asfalto Selvagem, não é Engraçadinha. E a Engraçadinha é um personagem maravilhoso, porque ela é uma heroína, né? E ela fala também dessa coisa da mulher que a Chiquinha fala, que a Cuca fala também,
em certo sentido, essa coisa da mulher se colocando como uma figura de autoridade dentro da própria vida. A Chiquinha foi reprimida, a Engraçadinha foi reprimida sexualmente por 20 anos. Aquela mulher que era um vulcão teve que ficar contida ali dentro daquele casamento por uma questão social, por coisa da culpa. Ela se apaixonou pelo irmão, o irmão se mata, o pai se mata. E tem todo esse sabor do Nelson Rodrigues, que é delicioso, né? O vocabulário do Nelson a serviço desse personagem, essas coisas todas que rondam a cabeça da gente quando a gente tá vendo a minissérie, que é obviamente uma referência para todo mundo aqui, e o próprio romance e tal. A Engraçadinha da Lucélia lá atrás no cinema. Enfim, eu adorei a Engraçadinha e pude reencontrar agora na maturidade a Cláudia, que era uma atriz que trabalhou nos anos 90 muito na televisão, que infelizmente por razões outras sumiu, assim, né? Deu uma sumida. E aí, de repente, reencontrar essa atriz e tão potente a serviço desse texto e da sensibilidade do Esdras, né? Para fazer essa Engraçadinha que é tão maravilhosa e tão contraditória e é mulher e é menina, é santa e é diaba, é maravilhoso. Eu adorei mesmo. E agora, para finalizar, eu vou falar de os dois últimos, tá? Eu sei que eu falo muito. Que é a Juliana do Primo Basílio, que é uma coisa incrível que a gente teve. Eu acho que junto com a Denise e com a Cláudia, a gente teve a possibilidade de ver três atrizes profissionais, assim, não que as outras não sejam profissionais, estou dizendo que já vimos em outras vitrines, né? Já vimos na TV, que já vimos ou no cinema, ou até mesmo no teatro com mais frequência e tal, fazendo trabalhos para a web, dentro dessa nova linguagem que a gente inventou aqui, com a mesma entrega e trazendo um dado novo, que eu acho que é aquela coisa da inteligência de atriz, sabe? De você não se repetir, de você encontrar caminhos ali que provavelmente o Rodrigo não pensou, que eu, ou que o Esdras, ou que a Andréia, ou que todo mundo não pensou na hora de escrever, mas que é da sensibilidade de cada um. E aquela Juliana é soberba, gente. Aquela Juliana é incrível. Aquela Juliana tinha que ser premiada, ela tinha que ganhar os palcos realmente, fazer uma longa temporada pelo Brasil inteiro, porque eu queria que mais gente visse esse trabalho da Bárbara, que foi maravilhoso. O livro é muito forte, né? Eu acho que é uma obra realmente que todo mundo já teve contato de alguma forma. E eu achei incrível. Eu não podia deixar de falar da Bárbara Bruno, porque aquele sotaque, aquela prosa portuguesa... Gente, aquilo é sensacional. Sensacional. E por último, mas não menos importante, eu sei que todo mundo falou da Capitu, e eu gosto muito da Capitu também. Eu acho que a gente poderia fazer até uma evolução, assim, dessas mulheres que se colocaram e que se colocaram em lugar de fala e de empoderamento e tal, que a gente colocou no ar, sem parar para pensar nessa lógica, né? E tal. E eu acho que a Capitu estaria junto com Chiquinha, estaria junto com Engraçadinha, estaria junto com a própria Cuca. Enfim, dessas mulheres que tomaram a voz e falaram, vou falar de mim para vocês. Então, é uma menção honrosa a Capitu, que eu sei que é um projeto muito, muito afetivo para a Andréia. Mas eu vou te dizer, Andréia, que para mim, como público, a jornalista bateu mais forte. Porque o Raduan é um autor meio difícil, né? É um autor que não é... As pessoas não sabem deglutir a obra do Raduan Assad tão facilmente. Eu costumo dizer que Raduan não é para qualquer um. Não é mesmo. Não mesmo. Não mesmo. E eu acho... Vamos no coro. Mesmo. É mesmo, não, exatamente. Não é. E aí o que acontece? Você conseguiu... Agora eu já não preciso mais da minha cola. Então já minimizei aqui. Cara, você conseguiu pegar um autor maldito, de certa forma, porque ele é muito difícil de ser lido, de ser entendido, de ser deglutido, de ser processado. E você conseguiu botar isso na internet, que é uma vitrine super democrática. Então, assim, vai ter gente que já ouviu falar de Raduan, vai ter gente que nunca ouviu falar de Raduan. E colocar isso dentro de um período de tempo desse tamaninho, você, assim, e com a tua graça, com o teu talento, com a tua identidade, você entende? Você não se anulou,
que eu acho que a grande coisa de fazer essas adaptações, para mim, acho que para todo mundo, é a gente não se anular. A gente também tem uma visão em cima daquilo que a gente está escrevendo. Então, assim, eu só tenho para dizer para você parabéns e que coisa incrível. Porque realmente não é um livro fácil de ser entendido, lido. Não são personagens lineares, né? A jornalista e o cara com que ela se envolve não são personagens lineares. E você tinha muito pouco tempo para passar uma história, para passar uma ideia, para respeitar um autor. Você tinha muita responsabilidade. E você foi lá, ó, e sambou. Então, assim, puxa, obrigada. Então, gente, seria isso que eu tinha para falar. Desculpa, eu falei um podcast aqui. Ai, por que a gente não transforma isso em podcast? Eu adoro. É possível. Acabamos de ter uma aula com o Ed neste momento. Deia, parabéns mais uma vez. Parabéns a todos nós. Eu vou ter que sair, infelizmente, agora, que eu ainda tenho que dar uma estudadinha na minha colinha. E aí, a gente se vê no próximo Zoom, né? Vai ser com as atrizes. Eu adorei isso aqui. A gente precisa achar a data que todos possam para eu perguntar para as atrizes quais depois podem. Passem para mim lá no grupo, tá? O Esdras vai sair porque ele vai para os Cenas da Teledramaturgia. Isso. E os Cenas da Teledramaturgia foi esse palco, digamos assim, que o Ed comentou que a gente se encontrou, que a Débora Olivieri fez outro texto. Nosso colega de web, nosso grande parceiro para levar a arte da melhor qualidade. Bom trabalho, então, amigo. Tá bom, vai gente. lá. Beijo. Vai lá, querido. Adorei. Beijo. Até mais. Obrigada, querido. Prazer. Beijo. Beijo. Gente, agora sobrou para mim, né? Pois é, Brasil. Agora é a hora. Então. Vai Vamos, tocar Rodrigo, Show das você tem até a Poderosas. 00:30 para resolver, vai. Tô com Aí 29% ele de some, pode bateria. O voltar. 29 pode virar 0.9. Virou. Não virou. Gente, Pode voltar, tá se escondendo por quê? Porque ele tá sem bateria. Esse palhaço não achou uma tomada aí. Não, eu tô com Tem um 29%, 29% sobrevive. Ah, tá. É o seguinte. É muito difícil, porque eu poderia escolher o que eu gostei de cada uma. E o que eu não gostei, eu desabafo com vocês em off. Mas eu vou começar com ela. Ela é foda. Denise Del Vecchio, como já diria o Ed. Fala Denise Del Vecchio, já diz tudo. E ela com a dificuldade do formato de selfie, porque nem tirar selfie ela tira, e ela entendendo o que eu queria, e ela sugerindo, e ela é muito potente para mim, muito, muito potente. Agora eu vou com uma que vocês não citaram, que eu amo, até porque olhos nos olhos de vocês, gente, mas aquela Joana da Claude... Sensacional também, foi logo no começo. Foi logo no começo. E a Claude disse tudo, tudo, tudo. E aquela potência de atriz e aquela adaptação certeira de um dos clássicos, talvez um dos nossos primeiros grandes clássicos do teatro musical pós-teatro de revista, é Gota d'Água. E a gente... Vamos lá. Juliana, Bárbara Bruno é uma grande atriz, né, gente? Ela é uma atriz que eu queria que fosse feito com sotaque, mas eu não tinha coragem de pedir isso para ela, afinal, era um dos nossos textos mais longos. Ela chega e me pergunta, e se eu fazer com sotaque? E o queixo no chão? E o babador já colocando mesmo sem ver o resultado final? Baita trabalho da Bárbara. Baita trabalho da Bárbara. Gente, eu poderia citar tanta gente. Eu poderia citar, como eu disse, cada uma por um motivo. Mas eu vou ficar nessas três pra gente poder conversar sobre os outros assuntos. E a bateria sobreviver. A gente manter a amizade, manter o companheirismo, manter a conversa, o diálogo aqui. Mas o meu obrigado aqui é a cada atriz. Independente qual papel, independente... Eu concordo com a Andréia quando ela fala
sobre talvez a atriz que menos deu conta, e ainda assim deu conta, porque talvez não estava preparada para um texto tão difícil e tão primoroso adaptado, se ela estava num universo totalmente diferente. Mas assim... Rodrigo, eu queria colocar só mais um detalhe que eu acho que é importantíssimo da gente pontuar aqui, que assim, você falou que a Denise ela não tira nem selfie. Olha o que nós conseguimos fazer com isto. Nós trouxemos uma linguagem digital para quem não tem o hábito, para quem era do clássico, para quem folheava, né? Para quem tinha pauta, lauda na mão. Quem gravava texto com marca-texto. E, de repente, a gente põe alguém que é de uma geração completamente digital para encarar um clássico. A gente contrapôs as coisas. É geracional isso. Transgeracional, aliás. E você então, vê... é tão incrível que a gente conseguiu mesclar tudo isso. E você vê a Eliana Gutman, que é da mesma geração da Denise, já estava mais acostumada com selfie. Ela, junto com a Bárbara, sugeriram fazer uma selfie não segurando. Isso foi tanto tema de DR, né? Mas vale pra gente pensar agora da melhor forma de fazer a segunda temporada. Estabelecer diretrizes mesmo, né? De processos e procedimentos aqui, de como é que a gente pode melhorar e elevar ainda mais essa qualidade. Antes de uma próxima rodada de questionamentos, que não é muito mais o que eu quero falar, mas eu preciso aqui agradecer ao Sérgio Sampaio, que além de ter editado lindamente, criou uma trilha impecável. Serginho foi caprichoso, foi exato em cada uma. Cara, porque, por exemplo, eu amo a jornalista. Raduan é dos meus escritores favoritos com tão poucas obras. A Alana foi certeira, mas se não fosse aquela trilha simples, que a Alana conseguiu entender quando eu falei, eu não quero respiro, talvez faltaria alguma coisa. Então, aqui fica o nosso obrigado ao Sérgio Sampaio, né, gente? Foi ótimo. Foi realmente... Foi o diferencial, né? Porque, venhamos e convenhamos. Sem o trabalho dele, a gente não teria alcançado. Com certeza, com certeza. E de novo, a gente cai naquela coisa que a música também tem um lugar de falar. Por isso que eu falei que música era música, não tinha música erudita, clássica, entendeu? Concordo, se a música toca. Concordo. Então tinha isso. Eu lembro, por exemplo, da Fernanda, era uma trilha que ia crescendo à medida que a personagem ia se abrindo. Com certeza. Aquilo vai te pegando, não só pela interpretação, é um conjunto de coisas, né? Por isso que é audiovisual, né? Porque é aquele conjunto de coisas. E assim, sabe quando você vê detalhes da modernidade chegando e você precisando se adaptar? Eu vejo em detalhes desde os mais simples, como foi fazer um trabalho com o Bruno, que era texto dele, a gente atuava com a Carola, por coincidência, e o Antiquado aqui teve que se adaptar a ler o texto e fazer tudo com o texto no digital. E aí você vê um cara de 30 e poucos anos. Eu falei, pera lá, mas você faz selfie. E aí, como bem disse a Andrea, ver essa galera de outras gerações se adaptando e ver essa meninada conhecendo um José de Alencar, que a Camila estreou com chave de ouro, fazendo o José de Alencar com tanta delicadeza, com a selfie lá, que a Camila segurou bravamente. É incrível, é incrível. Eu não vou corujar mais os selfie clássicos, não, mas eu gostaria de saber de vocês
em uma frase, como foi receber o convite, em uma frase o que esperar da próxima temporada. Jogo rápido. Primeiras damas, já que ninguém se oferece. Ai, foi um desafio. O Rodrigo me tirou do lugar da zona de conforto, do sofá espinhento da zona de conforto que eu tava sentada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por me sacudir. Obrigada que quando a gente saiu de Sísifo, com aquela atuação maravilhosa, você olhou pra mim e falou assim, eu quero um texto seu. E o texto tá aí. E tive 2 no mínimo. E aí, assim, foi um desafio. E eu espero que eu seja mais desafiada ainda, que venha uma coisa mais poderosa para que eu cresça. E não só a título de curiosidade para vocês, eu estou transicionando minha carreira. Aos pouquinhos eu vou deixar de ser assessora de imprensa para ser escritora mesmo. Então, redatora. Então é isso. Bom, corajosa, né, minha gente? Próximo. Por ordem alfabética, Bruno? Vamos lá. Não sei. Bom, receber o convite foi... Não sei se seria uma frase, mas foi surpreendente. Foi gostoso, né? Foi desafiador. E é para a temporada que está vindo, eu vou usar o meu querido Caio Fernando Abreu. Que seja doce. Eu vou Próximo. Tá, eu vou. Vai. Eu recebi o convite, a única frase que vem na minha cabeça é o que eu tô fazendo aqui, aqueles, né? Caí de paraquedas, o bonde já tava andando, ele tava correndo, eu me segurei para não voar junto. Foi uma surpresa gratificante. Demorei um tempo para entender o processo, mas para mim foi maravilhoso. E o que eu espero da próxima é... Vou escrever pra caramba. Próximo. Sucesso. Pra nós. Posso falar? Por favor. Você curtinho dessa vez, tá? Então, receber o convite para mim foi uma alegria. Eu fiquei realmente muito feliz de ter sido lembrado para fazer parte, porque eu já tinha assistido os vídeos e sabia que seria um time muito legal de estar junto. E o que eu quero esperar, o que eu espero, na verdade, né? Não é só o que eu quero, o que eu espero para a próxima temporada é mais qualidade, mais doçura, pegando carona na citação do Bruno, e mais talento, porque eu acho que isso tudo se retroalimenta, sabe? Então, assim, que a gente continue nesse mesmo clima e se as pessoas que forem entrando, que elas estejam nessa mesma vibe também. Porque tem sido muito bom. Bem, falta eu, né? Primeiro que foi o convite desconcertante, porque uma coisa é alguém chegar e chamar e falar, vamos fazer um projeto assim, assim, assado, e você tem alguma referência para você se situar. E quando ele chegou e chamou, eu não tinha a menor noção do que vinha pela frente, do que me aguardava. E eu fui me surpreendendo positivamente a cada edição, a cada semana, uma produção melhor que a outra, todas elas muito legais. E então foram só surpresas boas, gostei demais. E o que eu espero para a próxima temporada é que eu possa me entregar mais e possa dar minha parcela de contribuição, porque eu estou morrendo de inveja de vocês. Gente. Rodrigo, sabe o que eu fico pensando? A gente trouxe mulheres tão fortes, né? Elas romperam, foi disruptivo isso, né? E elas romperam essa barreira de ser a coadjuvante, de estar ali permeando a história, de por mais força que elas tivessem nos contextos, de modo geral, mas a gente trouxe gente muito, muito poderosa. Como é que vão ser esses homens, hein? Boa pergunta. Será que eles vão vir desconstruídos?
Será que eles vão fazer meia-culpa? Que destino que a gente Vacilada. vai dar para eles? E tinha um desafio que eu não sei se vocês lembram, mas não sei como a gente conseguiu dar conta disso, que era literatura ou peças de teatro de língua portuguesa. Assim, É privilegiando. algo que a gente quis dar esse privilégio. Eu quis de uma maneira meio... vai ser fácil, porque a gente tem um monte de livro, um monte de peça. Fácil? Nem um pouco. Se não foi pra mim que não adaptou, imagino pra vocês. Agora, os nossos homens vão ter esse leque maior. E já é um spoiler que a gente pode dar, que vai ser literatura e teatro mundial. Vamos abrir então para outras abrir. fronteiras. Faz Vamos parte Mas eu do já spoiler tenho os meus já. favoritos. Eu já tenho os meus favoritos, Rodrigo. Só espero que não tenha competição. Tipo, eu quero fazer... Eu acho que eu vou montar planilha. Aí vai todo mundo escrever o que quer. É uma boa, uma ideia interessante até. Não. Então tá bom. Então eu vou fazer Compartilhar, sim, né? A gente sabe pode uma coisa contar que eu tô tudo que sentindo já foi falta? falado nas... A gente precisava ter um Google Drive para tudo isso. É Uma verdade. boa. Postar os Pra colocar textos. eu vou todos os dar na sua textos. cara. Não entendi? Eu vou dar na cara do Rodrigo, porque tinha uma personagem feminina que eu tava louco pra fazer, mas não podia, que era a Mãe Coragem do Brecht, e não tinha mundial. Aí ficou sem. Tem a terceira, fica sem. tranquilo. Pode a começar a gente escrever, vai ter a terceira temporada. A gente só Eu acabou amo a primeira. Brecht, gente. Vou pegar tudo. Não, mas Gente, sério, eu vou abrir uma pastinha pra gente e para colocar os textos e as artes, tudo lá, que eu acho que é bem interessante. É nossa propriedade, é só a gente que vai interagir ali. E é legal ter uma planilha para quem já está pensando o que fazer, também é importante, porque eu já tenho as minhas ideias e vai que alguém de repente tem a mesma ideia, né? Eu posso sair no braço com alguém, então, porque... E quem ficar curioso, acessa o YouTube, acessa o Face, acessa o Insta. Apesar do Insta não gostar de Raduan Nassar. Ai, gente, foi Mercúrio retrógrado, Rodrigo. Mas eu tentei Atingi postar. a minha, Não, tudo ainda ao meu estamos no Mercúrio retrógrado. Mas eu consegui postar engraçadinha depois. Dessa palhaçada do Insta, que deve ter algum Mas você problema. entendeu o com que tem a ver comigo? Uma pessoa, uma virginiana, que o negócio é comigo. Talvez seja pessoal. Não seja o Eu também Raduan, achei. seja Andréa Diniz. Eu também achei. Mercúrio anda amanhã, gente. Amanhã, a partir das 14h42. Eu vou Andy, pegar os fogos, vou soltar fogos aqui na varanda. viu, Bruno? Você acha que eu gosto de astrologia? Eu gosto Não de é? numerologia? Gente, Então, a lua Como é cheia de bruxa, sexta-feira causou impactos na humanidade. Oi. Então amanhã, a partir das 14h42, Rodrigo pode trazer qualquer ideia. Antes disso, segura Não, que... melhor vamos aguenta um pouquinho aí. Mas eu já tive algumas, eu já lancei, né? Tá ótimo, tá ótimo. E agora Sabe outra espera coisa uma- que eu achei muito linda, que eu já tô encerrando, mas eu precisava destacar. A gente teve gente do Amazonas, levanta o dedo, Ed Fernandes. Fale, Ed Fernandes, senão a imagem não pega você. Tô aqui, representando o Amazonas. Ao Rio Grande do Sul, o Esdras já foi. Gente, é verdade. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Você vê, o Fábio, infelizmente não teve nenhum texto ainda, mas é um cara do Piauí. Então, essa gama de precisamos achar alguém do Centro-Oeste. O restante é tudo Zona Norte de São Paulo, como concentrado. Aliás, os Zona Norters, quando a gente poderia, quando o Rodrigo resolver voltar de férias, né? Sabe Deus quando? A gente podia fazer um piquenique, né? Os Zona Norters. Ou Zona Podemos. Westers também. Eu Descobri sei um lugar que incrível para fazer piquenique.
Eu sei Opa. que o Maomé vai à montanha, afinal vocês são maioria. Também. Pois é. Tem uma pois é. praça em Pinheiros, eu não sei se vocês já ouviram falar, na divisa de Pinheiros com Vila Madalena ali, que chama Praça das Corujas. Não conheço. Gente, que fantástico. Eu só lugar sei que a seguro. gente tem que avisar com antecedência para de preferência o Ed estar com a gente. O Esdras, numa dessas, vir pra Sampa. Eu vou lançar a ideia, vou perguntar quem vai estar em Sampa nos próximos meses, aí a gente concatena tudo isso. organiza Isso, tudo. marca para 2022 que a gente consegue unir. A gente já vai ter gente, vacina, vai ter tudo Imagina, certo. não. Gente, a é Sputnik, a Sinovac, qualquer uma, não pode. Não, 2021 tá logo ali. Marca aí, André, 30 de março de 2022, a gente já Pelo menos não é seguiu. 31 de fevereiro. Ai, gente. Não, Gente, mas vamos André, continuar então- agora Tudo aqui pode só acontecer. entre nós. Vamos continuar só aqui entre nós. Agradecer a todo mundo que deu audiência nessa primeira temporada, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Meu muito obrigado. O Eu nosso. espero vocês na O segunda nosso, exatamente. temporada. Beijo. Beijo, Isso, beijo. mandem beijo. beijos. Obrigada, Obrigadão. obrigada. Esperamos na segunda temporada todo mundo, né? Com certeza. Com certeza. Já demos spoilers demais. Por hoje é só, pessoal. Beijos. Beijo. Até já.